Hoje eu vou contar pra vocês o resumo do livro A Guarda-Costas. Hannah Book, ela é uma agente de proteção executiva. Costumam chamar de segurança, mas não é apenas isso. É um trabalho de elite para pessoas ricas que ninguém conhece ou ricas e ocasionalmente famosas. O trabalho dela tem mais a ver com observar, ler o ambiente e prever problemas. A mãe dela morre já no início do livro e, na sequência, no dia seguinte, o namorado dela, Robbie, com quem ela trabalha na mesma empresa, termina com ela. E aí, não só isso. Esse agora ex-namorado dela pega um trabalho que seria para ela fazer, que é um trabalho de viajar cerca de 2 meses, que seria para viajar junto com ela. Ele pega esse trabalho e viaja com uma outra colega de trabalho dela, a Taylor. O patrão manda eles dois, ao invés dela, para ela ficar aqui, superando um luto. Então, enquanto isso, ela vai ficar fazendo trabalhos no escritório, quando na verdade ela queria fugir para ali, ir nesse trabalho e viagem para esquecer de tudo. Tempos depois, o seu patrão, Blaine, deu para ela uma missão de proteger o ator Jack. Ele era o pacote completo, rico, sexy, famoso. A sua aparência, a aparência da protagonista, da Hannah, deve se adaptar ao cliente. Então, ela passou por uma repaginação em seu guarda-roupa, aparência e tudo mais. Ao que parece, a missão seria difícil. Pessoas próximas a ele dizem que ele era um pouco resistente a ordens. E parte do seu trabalho também dependia da colaboração dele. A primeira vez que se encontraram, ela e esse cliente, o Jack, já não correu muito bem, porque ele atendeu a porta sem camisa, aí ela já perdeu a fala, e depois que ele se vestiu, ele ainda confundiu com a faxineira, achou que a agência tinha mandado uma faxineira. E olha que ela tinha ido repaginada, né? Imagina se não tivesse ido repaginada. Ele praticamente menosprezou ela de praxe, desde que ela passou pela porta, pelo tamanho dela, pela aparência. Ele até mesmo tentou derrubá-la para testar se ela era apta mesmo para o serviço de protegê-la. Mesmo após ela falar que estava nesse trabalho há 8 anos. Mas aí, tinha outro porém, né? Ele não confia nela e ele estava na cidade. Ele estava na cidade para acompanhar a mãe em consultas. Então ele ia para uma cidade porque a sua mãe estava com câncer e ela deveria acompanhá-lo para protegê-lo. Ele não queria estressar a mãe dele, informando que ele precisava de proteção. Então, logo a mãe não podia saber que ela era uma guarda-costas e pediu que ela mantesse um disfarce de namorada. Glenn, o patrão dela, já mandou ela sabendo dessa missão. Ela não queria a missão por ser ele, e não queria a missão porque seria ali próximo, ela não ia viajar, e agora piorou porque ela ia ter que ser a namorada. Aí, no livro teve um capítulo bem forçado, onde acontecia uma reunião na empresa, onde o patrão dizia que ela ia ter que ir sim, como namorada, e aí o ex dela, que trabalhava junto com ela, o Robbie, ele se manifestou ofendendo ela, dizendo que jamais, em nenhuma circunstância no mundo, ela conseguiria se passar por namorada daquele cliente. Aí, quando ela tirou a satisfação com ele, na frente dos colegas de trabalho, o cliente chegou no local e viu a treta. Então, aconteceu aquela tensão toda que as leitoras enlouquecem, né? E aí o cliente disse, Hannah Brooks, eu preciso de você, eu preciso que seja minha namorada, enfim. Foi forçado versus constrangedor. Mas, esperado dentro de um clichê romântico. E aí, um tempo não muito depois, ela começou esse serviço de vigiar ele fingindo que era namorado dele. Em um desses episódios que ela estava vigiando, ela viu o ex dela, Robbie, aos beijos com a colega de trabalho dela, Taylor. O que logo no início eu já previa, né? Porque eles viajaram juntos por 2 meses, um dia depois ele terminar com ela. Então, zero surpresas. Quando o Jack, o cliente, viu ela os vendo se beijar, sei lá, tipo ela assim, ela meio que tava chorando. Foi meio desnecessário também. Quase 70% da história, o ex dela largou a Taylor, deu um pé na bunda dela e começou a dizer que queria voltar com ela, porque viu nas câmeras de monitoramento como que ela e o cliente ficavam e ele queria aquilo. Foi horrível. E aí, como qualquer clichê romântico, aconteceram situações neste trabalho que colaborou para ela se apaixonar pelo cliente, rico, bonito, sexy, e vice-versa, né? Porque é um livro romântico. E a parte dessa história, a parte estava rolando o quê? Por que esse cliente precisava de proteção? Porque uma das fãs dele era muito stalker e não curtiu. E ela ficou sabendo que ele estava, abre aspas, namorando, fecha aspas, e decidiu ameaçar a Hannah Brooks. Hannah Brooks devia dar um cacete nela. Então o patrão da Hannah tirou ela do caso até que a stalker fosse presa. E depois que ela foi presa, eles se encontraram. Aí não precisava mais de vigiar ele. Deram uns amassos, um dia de ação de graças na casa da família dele. E ele a convidou para sair no encontro formal. No outro dia, ela foi lá para sair nesse encontro formal com ele, levou um vinhozinho, pá. E quando o Jack abriu a porta, ele a dispensou. Mandou ela embora, disse que eles não tinham nada a ver, que não acredita que ela acreditou, disse que o vinho era barato. Ele esculachou ela ali na porta, né? E ela ficou chateada, mas depois começou a pensar com clareza e viu que ele estava sendo refém. E aí teve uma reviravolta breve e pequena. Ela estava sendo refém de quem, já que a stalker dele estava presa. Quem estava mantendo ele preso era o ex-marido desse stalker. Porque, segundo o ex-marido, a mulher dele ficou obcecada pelo Jack
esse ator famoso, e se divorciou com ele por causa do Jack. Aí o ex-marido da Stalker foi descontar no Jack, entendeu? Não faz muito sentido isso, mas enfim. Aí a Hannah salvou o amado, o cliente Jack, o cara saiu de cena e eles ficaram felizes para sempre. Uma coisa bem legal no livro é que, quando acaba, tem um epílogo que dá uma longa e vasta, como é que eu vou falar? Amplas informações sobre o depois. Esse Stalker segue a vida dele, fala como é que fica a vida dele, fala que eles se casaram e que fica tudo bem, fala sobre a outra colega de trabalho dela que era super fã, que foi num casamento, fala diversas coisas da vida deles, do Feliz para Sempre. Mas em resumo é isso o livro.